Eu também quero agradecer demais ao convite da Ana Cristina e da Cláudia, que eu conheci e tive a alegria de conhecer ontem, pela oportunidade de estar aqui para conversar sobre um assunto que nos assombra a todos na vida social e que, muito honestamente, não me assombrava no campo da pesquisa. Esse assunto me assombrou profundamente no campo da extensão. E a minha fala ela vem organizada como uma reflexão que, obviamente, tem como objetivo uma provocação baseada numa experiência no campo da extensão. Então, quero agradecer demais. Se o convite não chegasse, talvez eu não tivesse condição de formalizar, de sistematizar a reflexão que eu quero compartilhar hoje aqui. Quero agradecer também à equipe organizadora, especialmente aos monitores. Eu sei o tamanho do trabalho que um evento sério como esse dá, e eu sei que sem os estudantes, o protagonismo desses estudantes, nada disso aconteceria. Quero cumprimentar as minhas colegas aqui, de roda, né, de mesa, Dudu, pessoa que admiro profundamente, mestra para todos nós, Simone, que conheci agora, e Beatriz também, que acabei de conhecer. Bem, eu organizei a minha reflexão, como vocês podem ver, em 2 momentos. Eu vou tentar fazer uma contextualização, uma problematização sobre o fenômeno, obviamente, e depois vou tentar ilustrar a partir de um caso que eu começo a contar agora. Nós trabalhamos com 30 migrantes e refugiados na PUC Minas, ensinando português como língua de acolhimento. Nós já vamos para o 3º ano. E no início desse ano, no final do ano passado, uma pergunta começou a se repetir entre nós. Professora, nós pensávamos que aqui no Brasil fosse ser bom. Por que muitos brasileiros acham que imigrante é lixo? Por que tantos brasileiros acham que imigrante é bandido? Isso é um dado de realidade. Um dado que nos coloca diante da necessidade de pensar sobre o fenômeno da fake news na escala humana, essencialmente humana. Então, a partir dessa fala, eu começo a minha problematização. E começo grifando o título da minha fala, Fake News ou a credulidade na desordem informacional e em sua engenharia linguístico-discursiva. Se estamos aqui hoje, nessa espetacular sede da Unicamp, refletindo sobre o problema das fake news em nossa sociedade, é porque, obviamente, apesar de nem sempre nos lembrarmos, nós vivemos hoje um momento da longa escala da evolução humana. E, nesse momento de longo caminho do nosso percurso civilizatório, estamos sendo todos convidados a refletir, com maior ou menor nível de expertise, sobre a ordem que o fluxo informacional adquire em nossas vidas. Ou, se quisermos dizer de outra maneira, estamos sendo imperativamente convidados a refletir sobre a forma como estamos todos mergulhados nesse fluxo informacional. Nesse momento, é curioso lembrar uma das metáforas mais produtivas da cultura digital, que é a metáfora do navegar, para o uso da tecnologia, para o uso da internet. Diante das fake news, talvez, por evocação do campo semântico, esse verbo tem colocado em cena outras metáforas. Não é incomum ouvir que estamos todos nos afogando em fake news. Ou seja, que estamos construindo a dinâmica de um fluxo informacional que pode, literalmente, nos levar à morte. Pois bem, frente ao volume e à rapidez de um fluxo informacional sem precedentes na história humana, quando paramos para pensar sobre a linguagem, sobre a nossa capacidade de expressão, de comunicação e de interação simbólica nas sociedades ditas civilizadas do nosso tempo, não há como fugir das tais notícias falsas. Mas por quê? Por quê?
Porque, para além das respostas no campo do uso da tecnologia, por que isso acontece? Quando, no campo dos estudos linguísticos, paro para pensar sobre a linguagem nas fake news, ou sobre a linguagem das fake news, considero importante reconhecer, ou seja, não perder de vista, em nenhum momento, que esse fenômeno tão potente na cultura digital, como disse a Dudu e muitas outras pessoas falaram aqui desde de manhã, esse fenômeno, ele sempre esteve presente entre nós. O fenômeno da notícia falsa, ou a semente dele, sempre nos acompanhou, sob diferentes nomes, sob diferentes formas e com base em diferentes níveis de repercussão. Isso está posto em muitos estudos contemporâneos sobre o assunto. Ou seja, parece que o fenômeno das fake news nasce de uma velha, conhecida e natural atitude humana, que é a de criar e compartilhar rumores, fofocas, calúnias, lendas, mal-entendidos. E intencionalmente. É curioso pensar nesses estudos à luz de referências, especialmente no campo da filosofia, que nos acompanham de forma mais ou menos próxima no decorrer da vida. Aqui já foram citados Nietzsche, Schopenhauer, eu citaria Spinoza, e muitos outros tomados como referência para discutir o fenômeno aparentemente atual. E a Dudu acaba de trazer também uma outra referência que para nós é muito importante, que é a Hannah Arendt. No campo dos estudos linguísticos, isso pode acontecer, por exemplo, quando nos deparamos com o excerto do velho Bakhtin, em sua teoria do romance, que está na obra Questões de Literatura e Estética. Lá na página 139, o Adail Sobral, outro dia, postou, inclusive, esse excerto lá no Facebook. Lá nessa página, Bakhtin afirma: se prestarmos atenção aos trechos de um diálogo tomado ao vivo na rua, na multidão, nas filas, no hall, ouviremos com que frequência se repetem as palavras diz, dizem, disse, e, frequentemente, escutando-se uma conversa rápida de pessoas na multidão, ouve-se como que tudo se juntar num único ele diz, você diz, eu digo. E como é importante a todos, o todos dizem, e o ele disse, como é importante, eu grifo, para a opinião pública, para a fofoca, para o mexerico, para a calúnia, para os mal-entendidos, para a violência verbal. Se os argumentos apresentados por Bakhtin, à luz da observação empírica da vida social do seu tempo, 1937, esse texto, são coerentes e partem do princípio de que são, o ato de dizer, atribuído a mim, assertivamente, ou ao outro, por discurso reportado, na interação face a face ou no campo da ficção, em uma interação mediada sincronicamente pelo telefone, eu falo, você atende, escuta e responde, ou de forma assíncrona, por uma mensagem deixada no WhatsApp, que nós vamos ler depois, por uma postagem no Facebook, ou por uma postagem no Twitter, a despeito da tecnologia de comunicação que utilizemos, parece que o ato de dizer, em princípio, torna o dito real. Posso? Se é assim, como diríamos no dia a dia, estamos, aspas, lascados. Porque o real, a verdade, depende da perspectiva, do ponto de vista. O ponto de vista que se cria para a construção do real. Ponto de vista, perspectiva, são conceitos caros ao campo dos estudos de fenômenos que discutem a relação entre linguagem e cognição, obviamente, ao campo da linguística cognitiva, para o campo da linguística cognitiva e da semiótica cognitiva. E o ponto de vista, se constrói com e a partir do ato de dizer. Para pensar sobre a linguagem nas fake news hoje, tentando sair da enrascada do relativismo, eu acho que precisamos tentar identificar o que é da ordem da regularidade. Alguém já falou disso mais cedo. Nesse sentido, eu faço eco àqueles que acreditam que há, sim, na ordem da regularidade, uma estreita relação entre a criação de notícias falsas ou de mentiras que são socialmente distribuídas na forma de notícia
e um projeto de desordem informacional a que estamos todos submetidos nesse momento histórico. As fábricas e as fazendas, de fato, são prova material disso, os algoritmos que nos colocam em bolhas são prova material disso. E que, sim, pelo uso dos recursos tecnológicos inimagináveis há alguns anos, em especial nos processos de produção, de circulação e, sobretudo, de edição de textos hoje, para além dos nossos objetivos comunicacionais, dos valores e princípios éticos que nós compartilhamos como sujeitos e como sociedade, ecoam relações de poder muito assimétricas quando nós estamos diante do fenômeno das fake news. A mentira, a fofoca, o mexerico, a calúnia, a ofensa, às quais muitas vezes nós damos o nome de bullying. Essa palavra apareceu no Congresso Nacional, na CPI das fake news. A que se referia Bakhtin, há quase um século, todos esses diferentes atos de fala, se quisermos tomar Austin como referência, se mediados na base do 1 para centenas de milhares, tomam proporções que nós, no Brasil, conhecemos bem, como poucas nações conhecem. Ao nos perguntar o que estrutura e sustenta, em termos de linguagem, esse fenômeno, acho que não temos como fugir do fato de que deve ser algo que nos constitui, que faz de nós o que somos, algo que está na base da nossa vida e da nossa evolução. E isso tudo parece ser a nossa capacidade narrativa. No campo da linguística cognitiva, há décadas, se discute a tese da mente literária. Segundo Mark Turner, o que nos difere como seres humanos de outras espécies animais é a nossa capacidade criativa de, no aqui e agora das interações, frente ao outro, a partir do que ele chama de uma cena clássica de atenção conjunta, construir recursivamente ou reconstruir indefinidamente o que percebemos, desejamos, imaginamos como passado e futuro de nós mesmos, do outro, do mundo que nos cerca. Se é assim, hoje, por estarmos mergulhados em um mundo de possibilidades tecnológicas, podemos construir e nos mover em um fluxo discursivo ininterrupto de narrativas sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. E o que nos move, como sujeitos de linguagem, como sujeitos sociais nesse fluxo ininterrupto, parece ser uma atitude da qual, por ser uma vantagem coincidentemente, ironicamente, por ser uma vantagem evolutiva da nossa espécie, não nos escapa nenhum de nós, que é a credulidade de que falou Paulo mais cedo. Em estudos internacionais recentes sobre fenômenos da fake news, teorias de conspiração e crenças irracionais, alguns dos quais citados pelo meu colega, discute-se a tese de que é a credulidade humana que garante sustentação para esses fenômenos. Segundo esses pesquisadores, alguns deles já citados, Kruger, Forgas, isso talvez se explique evolutivamente pelo valor adaptativo que os seres humanos desenvolveram de confiar nos outros em sociedades ancestrais estreitamente integradas. Hoje, a credulidade, atitude natural da espécie humana que nos trouxe até aqui, parece nos desintegrar, nos matar como sociedade. Se tomarmos essa tese como fundamento, talvez possamos compreender por que, no momento em que qualquer coisa apresentada na internet se qualifica como informação, mesmo uma mente dita educada, disposta, pode ser facilmente enganada. Isso porque nem sempre se sabe quais são os elementos daquela informação que exigem correção, que exigem dispensa, que estão desvirtuados ou exagerados. É uma questão de detalhe, como diria a minha colega, que eu tenho certeza que vai explorar daqui a pouco. A depender do tipo de mentira que se revista da forma de notícia, fica tão difícil detectar o elemento ou aspecto manipulado, quanto corrigir o percurso interpretativo daquele texto ou daquela informação. Partindo desse princípio, o de que, diante de uma informação e, portanto, de uma notícia, naturalmente compartilhamos a atitude da credulidade, eu gostaria de apresentar, logo depois, alguns elementos que eu acredito, para ser bem
em cima alguns elementos que eu acredito que, do ponto de vista linguístico-discursivo, são da ordem da regularidade, e ilustrar com uma fake news que envolve, obviamente, migrantes. Por isso eu quero agradecer a atenção de vocês.